Qual o conselho que Deus quer falar com a gente? Vamos dar um pulinho lá no 1 Coríntios, pessoal. Glória a Deus. Lá no 1 Coríntios. Lá no livro de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios 10, acharam aí, pessoal? 1 Coríntios 10, lá no versículo 1. Acharam? Sim ou não? Primeira Coríntios 10, versículo 1. Está escrito assim o título: não devemos tentar a Cristo, como alguns israelitas o tentaram, sim ou não? Então, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, porque a pregação, ela já começa desde o título. A gente tem que ir lendo e, preste atenção aqui em mim, só um minutinho, em mim, deixa a Bíblia quietinha e preste atenção aqui em mim rapidinho. É como se fosse uma professora lá no quadro. Ela fez um negocinho, escreveu. Agora deu uma pausazinha, ela vai explicar o que significa aquilo ali. Correto? Aí ela vai explicar. Depois ela vai lá, vai escrever mais um negocinho. Sim ou não? A explicação do significado daquilo ali está no que a professora vai te explicar. Sim ou não? Então a gente vai lendo, vai parando para você entender aqui o que o Espírito Santo está traduzindo aqui para você, o que significa isso. Porque se você pegar o texto e você ler direto, você vai perder a revelação do Espírito Santo. A gente tem que ir estudando junto, é como se fosse um estudo. Que a Bíblia, ela vem assim, ela não vem revelada. Quem dera que a Bíblia viesse revelada, ela não vem revelada. Isso é um dom, entendeu? Lá não sei se depois, se der tempo aqui, eu vou mostrar aqui a vocês. Tem uns que têm dom de profecia, outros têm dom de evangelismo, está entendendo? E é o mesmo Espírito Santo que usa em todos os dons. Então, o evangelizar, o evangelho é um dom. Esse Espírito Santo vai usar o pastor para explicar a você o que significa aquilo ali, senão você não vai entender. Então, quando a gente vamos parando, para a gente ir entendendo, entendeu? Que se você for direto, você vai ler, mas você não vai entender. Isso está lá no livro de Atos, lembra que o eunuco estava lendo a Bíblia? E chegou o Filipe, chegou perto dele, entende tudo que lê? Aí o que ele disse? Como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então, só esse título aqui já é uma pregação. Não devemos tentar a Deus, como os israelitas tentaram, né? E eles foram destruídos pelo destruidor, os israelitas. Pastora, como que os israelitas tentavam a Deus? Me explica isso aí, porque a gente tem que saber direitinho para a gente não cometer o mesmo erro, sim ou não? Eles tentavam a Deus desobedecendo os mandamentos que Deus usava Moisés para dar a eles. Se você ver lá naquela passagem do deserto, você vai ver que todas as vezes que eles tentaram a Deus, foi as vezes que eles não obedeceram. Deus falava uma coisa, ele fazia. Deus falava para não murmurar, eles murmuravam. Deus usava Moisés para falar para eles não idolatrar, eles iam lá e idolatravam. Eles tentaram a Deus desobedecendo. Quando nós não sabemos a verdade, Deus não leva em conta a época da ignorância. Isso está lá no livro de Atos. Quando fala ignorância, pessoal, não é que você é ignorante, brigão, nada disso não. Ignorante, que ele quer dizer, é quando você não conhecia a palavra. Você não conhece a palavra. Você nunca ouviu falar lá na Bíblia, ou ninguém nunca pregou para você que é errado você mentir. Então, nessa área, você
é meio ignorante da palavra, você não entende aquilo ali. Você nunca te ensinaram isso. Você está entendendo? Sim ou não? Pode ser uma pessoa, pode ser um ótimo profissional, mas na área da pintura ele é meio ignorante, porque ninguém nunca ensinou isso a ele, entendeu? Então naquela área ele não sabe como se pinta. Um exemplo. Assim também a palavra de Deus, eu não sabia que aquilo era errado. Então a Bíblia diz que Deus não nega em conta a época da ignorância. Mas quando nós ficamos sabendo, é pregado para a gente agora entende que, né, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E quando a gente usa mentira, a gente está falando que é propriamente dele, né? Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Quando nós sabemos que é errado mentir e nós mentimos, isso nós estamos tentando a Deus, porque Deus já ensinou a gente já sabe, mesmo assim a gente resolveu fazer diferente. Você está entendendo? Não é só a área da mentira, não, é qualquer área da nossa vida. Hoje eu preguei sobre isso de manhã, que a única coisa que separa o homem sentido genérico, o homem, a mulher, de Deus, é o pecado. E o que é o pecado? É a desobediência. E o que é a desobediência? É o que eles faziam para tentar a Deus. Entendeu? Eles sabiam, porque Moisés ensinava eles, mas eles não queriam obedecer. E aí isso ficou como um exemplo para a gente não cometer o mesmo erro. Se Deus está usando lá o pastor, está usando lá o pastor, nossos líderes, né, para ensinar a gente não deve mentir, que a gente não deve odiar, a gente tem que se esforçar para colocar aquilo ali em prática, para a gente não tentar a Deus, entendeu? Então eles tentavam a Deus porque eles desobedeciam. Aqui está escrito, ó, não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas tentaram. Um exemplo que ele deixou para a gente não cair por esse lado, entendeu? Para a gente ser abençoado. Então, porque é a vontade de Deus que a gente seja abençoado, só que a gente não pode ter nada para atrapalhar. Glória a Deus. Se a gente tiver uma coisinha, pessoal, preste atenção. Uma coisa que eu acho assim, que todos os pastores de todas as gerações, dessa agora, das futuras que vão por vir, eles vão morrer pregando. Enquanto eles forem de Deus, eles vão subir para a glória pregando isso. Deus é amor e Ele quer nos abençoar, mas o pecado sempre vai ser pecado, sempre vai separar a gente de Deus. É impossível a gente ser abençoado com o pecado no meio. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Você ouviu essa mensagem lá? Essa mensagem eu botei essa mensagem em tudo quanto é lugar hoje, no Instagram, no TikTok, no YouTube. No YouTube tá porque está na pregação, no Zap, tudo quanto é lugar eu botei, até na agenda eu botei. Porque é importante você saber que o pecado separa você de Deus, senão você fica orando, esperando uma resposta, e a resposta só vai vir quando você conserta aquilo ali, entendeu? Senão, e consertar, pessoal, significa pedir força a Deus e abandonar. Se consertar, Senhor meu Deus, me perdoa, mas você continua fazendo a mesma coisa, aí você vai, é mais ou menos assim, você sai do pecado aqui e entra ali de novo. Sai e entra de novo, entendeu? Não, você tem que sair, pedir força a Deus, não, eu não vou mais cometer esse erro. E muitas das vezes nós pensamos que o pecado é quando você mata alguém, você dá um tiro em alguém. Não, é simples. O filho que não obedece a sua mãe, não obedece seu pai, filho, tira aquele lixinho ali para mim, mãe, estou ocupado, você já pegou. Que a Bíblia diz o quê? Obedecei a vossos pais, aonde? No Senhor. Honra teu pai e tua mãe. O marido perdeu a paciência e se irritou lá com a mulher. Você já pegou? Pastor, mas eu nem dei um murro nela. Mas a Bíblia não está falando de murro. A Bíblia está falando, vós, marido, não vos irriteis contra ela. Eu me irritei. Então o que aconteceu? Pegou. É simples. Você não deu um tiro em ninguém. Não roubou, não assaltou, mas já é um pecado. A mulher, Jesus falou para ela ser o quê? Submissa ao marido.
O marido falou, vai ali, irmão, não enche a paciência, não, estou ocupado. Depois, quando eu voltar da rua, eu vejo isso, né? Pronto. O que ela fez? Ela pegou. Ué, é ou não é? É sério, Ana. A coisa é séria. Uma vez meu marido saiu de manhã, caraca, eu estava tarefada aquele dia. E aí ele, amor, a gente vai lá, não sei de onde, das contas lá, não lembro nem de onde ele tinha. Lá naquela blusa assim pra mim. Tá, amor. Aí eu lavo a blusa dele. A blusa fica com isso na cabeça. Eu falo que se eu não lavo a blusa dele, eu já tô no vermelho. Porque a Bíblia diz que a mulher é desobediente, seu marido. Aí eu esqueço logo da blusa dele. Pronto, eu desobedeci. Às vezes ele saía atrasado, eu estava orando. Aí eu orando, porque meu marido ele saía de casa umas 4 e pouco da manhã. Ele trabalhava lá em Saracuruna. Aí uma vez eu estava orando. Ih, amor, não vai dar tempo, não, estou atrasadão. Aí você dá milho para as galinhas para mim? Eu nem sabia dar milho para as galinhas. Porque ele começava com as galinhas já entendia ele, entendeu? Que as galinhas eram dele. Eu nunca tive jeito para criar galinha. Cada uma delas tinha nome. Aí ele chegava lá, chamava elas pelo nome, elas entendiam eles iam conversando, né? A Armin também conversava com ela. Já estava nesse coisa aí. Mas eu não sabia dar milho para as galinhas. Eu falei, cara, como é que eu vou dar milho para essas galinhas? Quando eu chegava lá na porta do galinheiro, o bicho faltava me atacar por causa do milho. As galinhas tudo voando em cima de mim, os galos. Eu falei, meu Deus do céu, não vou nem abrir essa porta para não ser atacada. Ué, mas eu ia lá, e eu antes de vir para a igreja, mal correria. Chegava lá pelo buraquinho, jogava o milho para a galinha. Eu tinha que dar meu jeito de jogar, ele não mandou, né? Ele me pediu, mas eu pedi na Bíblia diz a mulher não tem que obedecer. Eu tenho que me virar para dar o milho para a galinha. Então, a obediência é isso. Às vezes você está pensando que você... grandes coisas que você for pecar. Não é. Eu deixar de orar por alguém é um pecado. Às vezes o vizinho está lá, todo torto, doente, então está, sei lá, bebendo lá, se acabando de beber, eu não oro pelo vizinho, entendeu? Aí o vizinho morre, Deus vai falar, poxa, tinha um cristão do lado, você não orou para tentar salvar o vizinho, entendeu como é que funciona? Então ele está falando aqui, vamos lá, ele está dizendo assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Vamos dar uma paradinha? Às vezes a pessoa, mas eu já sou batizado no Espírito Santo. Irmão, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que andar na obediência com Deus. Não é porque Deus já te batizou, você é batizado com o Espírito Santo, você já está salvo, não. A Bíblia fala lá no Apocalipse, os que vencer herdarão a coroa da vida. E para vencer precisa fazer o quê? Precisa lutar, você precisa orar, precisa ouvir a palavra, que é para você também ter força. Porque nós estamos lutando contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Às vezes eu atendo pessoas que, gente, pensa na pessoa mal, no fundo do poço, arrasadas. Mas por quê? Porque os demônios põem elas para baixo. A falta, às vezes, de uma palavra, do evangelho, a falta de orar, de você aprender a orar, né? Porque não adianta você querer ser igual um caracol, carregar tudo nas tuas costas. Não, tudo eu resolvo. Não. Você tem que aprender a ir até Deus, pessoal. Jesus, ele disse assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso não é. Você tem que aprender a entregar os teus problemas ao Senhor. Se você não aprender a entregar na mão dele, em oração, você entrega como? Em oração. Você vai andar ansioso, você vai andar ansiosa, daqui a pouco você está com depressão, você está com crise de ansiedade, você está com crise como é que eles falam? Do pânico, do medo, essas coisas assim. Você está entendendo? E você vai começar a ter um montão de problema, porque você vai acarretando aqueles problemas, você vai absorvendo tudo para você.
aí você não consegue resolver, você fica ao ponto de explodir. Tem gente que infarta tudo. É dívida, problema com filha, problema com casamento, problema com vizinho, problema não sei o que, o cano que estourou. Entendeu? Daqui a pouco, se deixar, quem vai estourar é você. De tanta batalha. Então você tem que aprender a orar. As coisas não estão indo bem, pastor. O que eu faço? Quando as coisas não estavam indo bem para Josafá, o que ele fez? Veio 3 exércitos. Veio 3 exércitos contra ele. O que ele fez? Ele começou a invocar o nome do Senhor. Ele foi-se a buscar o Senhor, pregou um jejum, clamou a Deus. E Deus veio e ele tomou frente da batalha de Josafá. Ele falou: Josafá, a partir de agora essa batalha não é mais sua, é minha. O Ezequias também, ele teve um problema muito sério, que era com a morte. Ele estava desenganado, entendeu? Ia morrer. O que ele fez com aquele problema dele? Orou. E às vezes a gente não ora, a gente não entrega o nosso caminho, Senhor. Entregar o caminho é entregar o problema. Você tem que tirar esse fardo das tuas costas. Senhor, isso aqui, até onde eu posso, eu faço, mas isso aqui eu não posso mais, está muito difícil para mim, não estou conseguindo resolver sozinho. Só, gente, preste atenção, porque isso aqui é muito importante você saber. Se você vem para a igreja e você não consegue escutar, você vai perder sua bênção. Preste atenção. Quem de vocês que come feijão? Vocês comem? Todo mundo come feijão? Glória a Deus, que bom, porque feijão é bom. Tem que ficar. Você não come, não? Come. Eu não vi você levantando a mão. Então, todos comem feijão, não é isso? Isso é uma benção. E quem de vocês vai dizer que o irmão antes também vai levantar a mão? Não é possível, né? Porque o mingau já passou direto. Quem de vocês já, tirando o Bibi, que eu acho que o Bibi e a Yasmin ainda não, né? Eles ainda não, mas tirando o Bibi e a Yasmin, que eu acho que o irmão antes também já deve ter feito, quem de vocês que já fez o feijão? Já cozinhou o feijão? Glória a Deus, irmão antes cozinhou, viu? Era só o mingau que ele não foi. Mas o feijão ele venceu, glória a Deus. O mais difícil ele fez. Não é mais difícil fazer um feijão do que o mingau, irmão Ronaldo? Poxa, bem mais difícil fazer um feijão. O mais difícil ele conseguiu fazer. O feijão, você vai pegar lá o feijão, você não pega o feijão dentro do saco, bota direto na panela de pressão e pronto. Não. O feijão, para você cozinhar o feijão, você vai ter que pegar o feijão, abrir o saquinho, você vai ter que botar o feijão no escorredor, sei lá, no prato, onde você quiser botar. Você vai ter que catar o feijão nesse. Você não cata o feijão, tem uns carocinhos, né? Tem até pedra. Aí você tem que catar, escolher o feijão. Isso está bom, isso está ruim. Mal me quer, bem me quer. Entendeu? Mais ou menos assim. Isso está ruim, isso está bom. Isso está ruim, isso está bom. Depois que você cata o feijão todo, o que você vai fazer? Você lava o feijão. Vai lá, lava o feijão. Aí sim você vai botar ele na panela, né, de pressão. Você lá tem uns pãozinhos lá dentro. Do jeito que o outro não tem pressão, vai no fogo mesmo. Aí você vai botar lá na panela lá, com a água, bastante água, né? Porque o feijão geralmente é... Tem gente que deixa o feijão de molho, né? Cata o feijão, bota lá de molho, e põe lá, aí põe lá no outro dia, né? Aí deixa de um dia, deixa dormindo lá de molho lá. Tem gente que não. Eu não tenho tempo de botar de molho, não. O meu já vai na hora mesmo, porque eu lembro de muito corrido. Mas tem gente que bota de molho, que é mais rápido de cozinhar, não é isso? Aí vamos supor lá que você catou o feijão, botou de molho. Aí no outro dia você pegou, botou o feijão na panela. E aí você botou na panela, tu ligou o fogo, ele tem um tempo de cozinhar. Se for um feijãozinho bom, umas meia hora ele está cozido. Entendeu? Se for mais ou menos, dá mais um pouquinho. Então, ele vai ter o tempinho dele de cozinhar, aquela coisa toda. Aí tá, destampou a panela, você foi olhar lá, tá massinho feijão. Aí eu vou te fazer uma pergunta, tá pronto para comer?
Hã? Tá macio, tá bom. Não, tá macio, mas ele ainda não está totalmente pronto. Eu tenho que temperar. Você vai fazer o que com o feijão agora? Ele Aí vai lá, vai lá, bate lá, bota o sal, né? Faz aquele temperinho assim, tchau. Bota ali, tem gente que ainda deixa dar uma fervidinha ali, né? Pra pegar bem o negócio mesmo, o gosto. Vai lá, põe lá na panela e tal. Deixa dar uma fervidinha para incorporar direitinho, né? Nem incorporar no espiritual, não. Incorporar o sabor que você vê lá. Não, tem que explicar, né? É incorporar o sabor lá do feijão, gente, entendeu? Porque tudo na igreja já viu crente, né? Crente, tudo deles tem um bichinho no meio. Não é nada disso, não. Aí sim, pessoal, o feijão está pronto. Você vai botar o feijão no prato e vai comer. O que significa isso? Tudo tem um preparo. Tem as etapas para você fazer. Catar, lavar, tá no fogo, tal, temperar, sim ou não? Assim também, preste bem atenção que eu estou explicando direitinho para você entender. Assim também é a sua oração. Você, quando vai a Deus, em primeiro lugar, tem a parte da adoração. Pastora, me explica isso aí. Que o pastor Mota, ele falou o seguinte, uma vez ele pregou para a gente Pai Nosso. E ele estava falando que o Pai Nosso é uma receita de oração. Tipo uma receita. Como que começa o Pai Nosso? Quem sabe aí? Pai nosso que está no céu, santificado é o seu nome, não é isso? Ele não começa pedindo nada. Deus, eu estou precisando. Não, ele não começa. Ele começa numa adoração. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, né? Seja, como que é? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tal, né? Aí no meio do Pai Nosso, aí vem aquela partezinha que você entrou, né? Adorando. Santificado é o seu nome, isso é Deus, aquela coisa. Aí no meio do Pai Nosso, vem aquela áreazinha que ele vai pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, tal. Nos livra do mal, nos protege, aquela coisa toda. E depois ele fecha a oração fazendo o que de novo? Adorando, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a oração, ela também tem etapas, pessoal. Primeiro, quando você vai a Deus, você tem que entrar adorando. Senhor, meu Deus, meu Pai, tu és santo e tal, meu Deus. Você vai falar lá o que você quiser falar de bom, né? Depois, quando você for, antes de você abrir, antes de você pedir qualquer coisa a Deus, ou antes de você agradecer qualquer coisa, você adorou, a próxima etapa é você limpar o seu coração. Você não bota o feijão no fogo antes de limpar ele, sim ou não? O feijão está sujo, todo mundo mais botou a mão lá para colher, não. Você vai lavar o feijão, sim ou não? A mesma coisa, você na hora da oração, você tem que limpar o seu coração. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus, dizer que Tu és meu Deus, Tu és santo, tal. E o Senhor, vem aqui em nome de Jesus te pedir o seu perdão pelos meus pecados. Tudo aquilo que eu falei, que eu pensei, que eu julguei, até aqueles, ó Pai, que eu não sei, eu não lembro o que eu fiz. Como Davi, né, diz, quem pode entender os seus próprios erros? Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim até esse pecado que eu não vejo. Eu preciso do seu perdão. E quando você vai orando, se você não lembrar, você pede ao Espírito Santo, me lembra se eu fiz alguma coisa que entristecia a Deus. O Espírito Santo vai te lembrando. Falei um negócio que não devia. Senhor, me perdoa por isso que eu falei. Aquele pensamento sujo lá. Deus, me perdoa também esse pensamento sujo. Você tem que fazer uma limpeza na presença de Deus. Limpar o seu coração. Pedir o perdão a Deus. Agora você vai lembrar, porque a própria Bíblia diz, né? Quando estiveres orando, lembra se tendes alguma coisa contra alguém. Você está orando, você lembrou que alguém te xingou, que alguém fez um mal a você. O que você tem que fazer com essa pessoa? Perdoa.
para que o Pai que está no céu também vos perdoe a vossa ofensa. Senhor, eu estou perdoando lá o Geraldino, sei lá, aquele colega de trabalho lá que me xingou, sei lá, alguma coisa. Ah, mas eu não estou conseguindo perdoar, pastor, está difícil. O que fulano falou, você tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda a perdoar isso, porque se o Senhor falou que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, eu não quero ficar preso longe do Senhor. Então, tira essa mágoa, essa tristeza do meu coração e me ajuda a perdoar. Aí, pessoal, preste bem atenção, você pediu perdão a Deus e você perdoou, sabe como é que está o seu caminho? Teu caminho está livre, não tem nada entre você e Deus que possa atrapalhar a resposta da sua oração. Sim ou não? Mas se você não fizer isso, se tiver um pecadinho que você não confessou, porque você tem que entender a Bíblia. Se for desfiel e confessar os vossos pecados, ele diz que ele é fiel e justo para te perdoar. Mas se você for fiel e fizer o quê? Confessar, sim ou não? Se você não confessar, como é que ele já está falando, se você for fiel e confessar, mas eu não confesso. Então eu vou a Deus com pecados não confessados. Então aquilo ali está me atrapalhando, é uma barreira, é uma paredona entre eu e Deus, aquele pecado. Eu tenho que tirar ele primeiro, você está entendendo? Pedir perdão, perdoei, puf, caiu a barreira. Agora está eu frente a frente com Deus, aí ele vai te ouvir. Vocês vão conversar, ele vai te entender, vai te responder sim ou não, pessoal. E às vezes tem pessoas que vai a Deus de qualquer maneira. Ela não perdoa, não pede perdão, não é assim, tudo é um preparo. Eu dei o exemplo do feijão, porque o feijão tem aquelas etapazinhas, a oração também. Tem a sua parte de você adorar, tem a sua parte de você se limpar com Deus, porque todos os dias, pessoal, enquanto nós moramos aqui embaixo, todos os dias nós corremos risco de pecar. Seja um pensamento, seja uma palavra, seja uma coisa que você falou, que você pensou, um negócio que você fez, todos nós estamos sujeitos a isso. Muitas das vezes pecamos de uma tal maneira que você nem percebeu que você pecou, mas você tem que orar a Deus. Senhor, me perdoa se eu fiz alguma coisa, eu também estou perdoando fulano, ciclano. Quando você vai orar de qualquer maneira, você também não perdoa pessoas. Isso já é um pecado. Se não perdoar, já é um pecado também. E aí? Entendeu? Então você tem que limpar o seu coração, você tem que ir no jeito certo. Você fez essas etapas? Fiz. Agora você vai orar a Deus. Aí você vai abrir o seu coração, você vai falar de você. Porque hoje eu estava falando com uma pessoa, que eu não vou citar nome, eu estava conversando com uma pessoa, estava dando um conselho à pessoa. E aí eu estava lembrando, que o meu pastor ensinou o seguinte, que a Bíblia diz que é para você amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, como é que você vai amar seu próximo? Como a ti mesmo, não significa que você tem que se amar. Então você também tem que orar por você. Você está entendendo? Que Deus vai te fortalecer. Como você vai ajudar uma outra pessoa se você tiver caído também? Tem que passar para Deus as suas dificuldades. Senhor, isso aqui eu estou acertando, isso aqui eu estou errando direto, errei. Mas me dá força para me mudar isso aqui e tal. E depois você vai vir também falando da sua família, dos seus projetos, as suas necessidades. E Deus vai te entender, porque você foi nas etapazinhas, você fez o negócio certo. Entendeu? Agora vai você botar o feijão no fogo, você nem lavou o feijão. Nem catou o feijão. Quando você estiver comendo lá, uma pedra, você, mas você que fez o negócio de qualquer maneira. Ou então tu bota o feijão lá na panela, lá, mas não liga o fogo. Não vai cozinhar nunca. Então você tem que fazer as etapas direitinho. Tem que ir a Deus do jeito certo. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Então, ele está falando aqui, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem, na nuvem do mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, é isso? Todos ensinados na mesma palavra, pessoal, mesmo evangelho. E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia.
Sofia, que era a pedra, a pedra era Cristo, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Olha aí. Eles eram batizados, estavam ali no meio do povo, ensinaram da mesma palavra, mas Deus não se agradava de todos eles. Mas pastor, por que eles não se agradavam? Porque tinha alguns que não obedeciam. Tinha alguns que não obedeciam. Tudo por causa da obediência. Vamos mostrar um negócio desse. Deixa aí marcado, vamos dar um pulinho lá no diabo. Por que eles não agradavam? Porque eles não faziam isso aqui, ó. Atos. A gente tem que aprender a agradar a Deus, pessoal. Sim ou não? A gente tem que aprender a fazer aquilo que agrada a Deus. Lá no livro de Atos, Atos 10, lá no versículo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ele falou lá que não agradou, né? Que Deus não se agradou numa parte deles. Mas por quê? Olha o que agrada a Deus. Atos capítulo 10, versículo 34. Acharam aí? Está escrito assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas, não é isso? Mas que lhe é agradável, né? Que é agradável o quê, pessoal? Que agrada, não é isso? Mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Vamos dar uma paradinha aqui? Por que o pessoal lá não agradava a Deus? Porque eles não temiam a Deus e não faziam o que era justo, que era obedecer. Aqui está falando aqui, o Pedro entendeu isso. Eu sei que para Deus, o que é agradável para Deus é quando teme Ele e faz o que é justo. Quando eu temo o Senhor e eu obedeço, eu estou agradando a Deus. Mas quando eu não temo ao Senhor e eu não obedeço, eu estou desagradando a Deus. E a maioria do povo lá, eles desagradavam a Deus, porque eles não temiam o Senhor e não obedeciam. Pastor, o que é temer? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Bíblia. O temor do Senhor não é um medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor de Cristo, né, lança fora todo medo. Temor é um profundo respeito à palavra de Deus que você tem. A pessoa vai lá, não, vou fazer um negocinho ali, não preciso de tudo saber, você tem aquilo lá no seu coração. Não vou fazer isso é errado, Deus não se agrada disso. Você deixa de praticar aquele pecado, aquele erro, porque você teme a Deus. Você lembra da palavra? Não é pecado mentir, não vou por essa não. Isso é porque você tem um temor de Deus. A palavra de Deus que está em você, ela evita que você peque. Isso é um temor, um profundo respeito à palavra de Deus, uma obediência a Deus. Sim. Então aquele povo lá, eles desagradavam a Deus por quê? Porque eles entenderam que eles não temiam e nem obedeciam a Deus. Então vamos voltar lá. Natasha, você tem que dar um pouquinho, um copinho de sal, por favor. Jesus, lá provérbio. Olha assim, então, pessoal, o que acontece? Ele disse assim, ó. Mas Deus não se agradou da maioria, da maior parte deles. E foi a maior parte que Deus não se agradou. Aí, foi a maior parte que Deus não se agradou.
Aí ele disse, ó, pelo que for o quê, pessoal? Gente, ninguém quer isso para a sua vida. Hã? Quem quer isso? Ser prostrado no deserto. Hã? Ninguém quer isso, mas uma maior parte deles foram prostrados. Foram, em outras palavras, derrotados. A Bíblia não diz, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Entendeu? E eles, o que eles fizeram? Eles rejeitavam. Não é que não tinha conhecimento, não tinha, porque Deus deu a lei a Moisés. Moisés ficou 40 dias lá no monte, lá se consagrando, e Deus deu a tábua dos mandamentos para Moisés, para pregar para eles. Então eles tinham mandamento, só que eles rejeitaram. E aí eles foram o quê? Prostrados. Ó, pelo que foram prostrados no deserto. Aí ele disse, ó, e essas coisas foram feitas em quê, pessoal? Em figuras. Como assim? Um exemplo para a gente. Era em figura. Para que não cobiçamos as coisas más, né? Que eles, para que não cobiçamos as coisas más, para que não como eles cobiçaram. Não, aí ele está dando alguns exemplos aqui do que eles faziam que é mal. Tem outras coisas que é mal também, mas ele está dando um exemplo. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou a comer e beber e levantou-se para folgar. Um minutinho que Moisés estava lá em cima, Moisés ficou um mês lá em cima, sabe o que eles falaram? Moisés não vai descer mais não. Moisés não está mais com nada não, nem com Deus, deve ter metido o pé. E forçaram Arão, o irmão de Moisés, a fazer um bezerro de ouro. Mandou as mulheres tirar tudo o brinco. Entendeu? O pessoal tira brinco, tira isso. E pegou aqueles ouro lá e forçaram Arão a fazer um bezerro de ouro. E todo mundo começou a dançar em volta do bezerro. Esse é o nosso Deus. Como, gente? Se o Deus já tinha tirado eles do Egito, já tinha feito cair maná no céu, já tinha feito brotar água da rocha, já tinha abrido o mar para eles passarem, eles esqueceram disso tudo e começaram a adorar outra coisa. Tem gente que esquece o que Deus já fez e da onde Deus tirou a pessoa, sabia? Não é todo mundo não, mas tem alguns que esquecem. Cai no mundão de novo, começa a fazer tudo errado, né? Adora dinheiro, não está adorando bezerro, mas adora dinheiro, ama mais o dinheiro que Jesus, abandona Jesus por causa de dinheiro, igual Judas, né? Outros abandonam por causa de mulher, sei lá, de relacionamento, vai embora. Entendeu? Começa a idolatrar outras coisas. E eles fizeram isso. Um mêsinho já foi suficiente. Oi, Rosa, paz do Senhor. Um mêsinho já foi suficiente para eles abandonar Jesus e fazer o bezerro lá para eles. Irmão. Bezerro que não tinha vida, não tinha nada, bezerro não podia fazer nada por eles. Foi criado pela mão de homens, né? E aí você está pensando, tem gente aí que se ajoelha em frente a... Tem pessoas que se ajoelham diante das imagens de escultura e ficam lá orando, sei lá, rezando, porque eles falam lá, botando oferenda. Aquilo ali foi criado pela mão de homem. Aquilo não tem espírito. Mesma coisa a pessoa que tem medo daquela imagem. Pelo amor de Deus, você sabe que ele não tem nada. Aquilo é um plástico, aquilo é um gesso. Mas estava olhando para mim, pelo amor de Deus. Você saiu dali, entra outra pessoa na frente, vai olhar para outra pessoa, não fica olhando para um lado só. O olhinho fica para lá assim, ó. A Bíblia diz no Salmo que é mudo, surdo,
Entendeu? A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, pessoal. É a mesma coisa que um boneco. Se não fez um boneco, o que aquele boneco pode fazer com você? O máximo que ele vai poder fazer por você, se você deixar ele em pé ali, você sair para ir no banheiro no escuro, você vai tomar um susto com ele, só que alguém tá, só isso. Mas nada, é um plástico. Entendeu? E eles mandaram fazer um bezerro, botaram lá e todo mundo batendo pau pro bezerro, todo mundo adorando o bezerro. Esqueceram do Deus que salvou eles, que tirou eles do Egito, que abriu o mar. Então ele está falando aqui, ó, que nós não devemos seguir esse caminho. Ele está falando, não nos façais coisas idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se, comeu a beber e levantou-se para folgar, né? Eu lembrei agora de uma mulher, que a mulher ela mudou para uma casa, ela e o marido dela. E lá na casa antes era coisa lá de espiritismo, né? Pastora, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda. Eu estou aterrorizada naquela casa. Falei, o que houve? Ai, tem imagem para tudo quanto é lado. E tem umas espadas lá, e tem um chifre na árvore. Ah, pastor, eu tenho medo. Aquilo fica me olhando. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu falei, irmão, mas por que você não tira isso de lá? Não, porque o moço que morava lá morreu, ele era espírito. Eu falei, então, já morreu. Não, Deus me livre, eu botar a mão naquilo ali. Aquilo ali é uma imagem, uma coisa que plástico, boneco, não tem vida. Aí vai a casa da mulher longe para Beleléu. E lá vai eu, de noite. A mulher não conseguia dormir. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu, quando a correria, eu fui lá de noite na casa dela. E o marido dela não queria que tirasse. Ele tinha tomado um Birinite. E Simboca era para deixar lá para proteger eles. Proteger o quê? Lá isso, não sei o quê. Pastora, tira. E ele não tira, não tira. Eu lá em pé esperando. Vem cá, tira ou não tira? Tira ou não tira? Irmão, eles discutindo lá, pastora, vai tirando. Aí deixei eles discutindo, batendo boca lá e tá eu com o saco tirando. Realmente, nas árvores tinha um chifre assim, ó, enfiado na... tem aquele chifre tipo de cavalo que eles penduram. Tinha 2 galinhas assim, aí enfiaram assim 2 chifres assim. Aí ficou estranho assim, realmente, tadinho. Lá na casa dela, aqueles 2 chifres assim. Aí fui lá, tirei, tinha um montão de coisa lá, espada, mas não sei o que, imagem, mas não sei o que, fui botando tudo na boca. Aí tirei tudo, guia, aqueles guia, né? Aí depois que a gente tirou tudo, ai pastora, graças a Deus, agora eu consigo dormir nessa casa. Bota onde? Vou botar no lixo. Aí lá em frente à casa dela, lá tinha uns coisas lá, para os galinhos levar na lixeira, botamos lá na lixeira. Aí, tá. Aí vim embora, acho que não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia. Pastora, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, que foi dessa vez? Meu marido foi lá e catou tudo de novo no lixo. Mas não tem como a senhora vir falar, agora vocês vão ter que decidir. Você entende com ele primeiro, só para tirar a sua. Tira ele, bota, tira ele. Você vai ver com ele aí direitinho, se é para tirar, se não é para tirar, porque não tem como ficar aí não. Você mora longe, entendeu? Já está na bolsa mesmo, você mesmo está lá no lixo. Gente, vou te falar, não, cada coisa. Aí, é isso. Aí, mas o marido dela disse que não era nada, mas aí cheio de Birinite, ele estava implicando com ela, entendeu? Vou com ele. Aí, de implicância com o outro, ela queria tirar e ela pegou a bolsa e botou para dentro de novo. Mas nada, depois acho que foi ela, não. Eu não sei quem foi, se foi o filho dela. Não, mas meu filho botou no carrinho,
Pegou de longe assim, um pedaço de pau, botou no carrinho e levou. Porque já estava na bolsa, né? Eu falei, então tá bom. Aí depois levou lá pro lixo, lá acabou o problema. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele disse aqui, ó. E essas coisas. Não, isso aqui a gente já foi, no 8, né? E ele está falando aqui, não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram um dia. Olha só, pessoal, 23 mil pessoas. Pastora, mas o que é isso? Preste bem atenção, pessoal. A palavra de Deus diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Não é um pecado o casal ele ter a intimidade dentro de casal. Muito pelo contrário. É pecado quando não tem. A mulher deixa o marido para lá, o marido deixa para lá, vocês estão em pecado. Porque o casal, eles têm que ter a intimidade deles. Entendeu? Mas tirando isso do matrimônio, qualquer tipo de coisa que você faz fora disso é um pecado, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o ato da intimidade, ele foi criado para o matrimônio. Sim ou não, pessoal? Ele foi criado para ser utilizado dentro do casamento. Entendeu? Qualquer forma que você usa isso aí fora do casamento, você está pecado. Por exemplo, eu sou uma pessoa viúva, ou uma pessoa sozinha, solteira, e vai lá e tem relação sem ser o seu esposo, sem ser a sua esposa. A pessoa está no pecado de fornicação. Para Deus, isso é considerado uma prostituição. Você está prostituindo o templo do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Pornografia no celular. Entendeu? As coisinhas lá. Isso tudo é pecado, pessoal. E caiu lá 23 mil. Pastora, graças a Deus, hoje em dia não cai assim, né? Cai sim. Não cai a pessoa morta ali, mas ela cai, a pessoa cai na fé. As coisas não andam, não prosperam, não dá certo, porque a pessoa está no pecado. Mas só que o diabo ele é mentiroso, ele é enganador, ele vai gambelando a pessoa para a pessoa não ver que ela podia estar muito bem e não está. De vez em quando é uma doençazinha que aparece, é um troço que dá errado, é um projeto que não sai do papel, as coisas não andam, mas por quê? Porque tem aquele trocinho ali atrapalhando. Glória a Deus, está certo que todos nós temos luta. Mas nós com Jesus, nós vencemos todas elas, podemos desanimar, mas tem coisas que é pecado separa a pessoa de Deus. Glória a Deus, tem que fugir desse troço. A prostituição, pessoal, é considerado um dos piores pecados, sabia disso? Isso é tão sério que Deus, ele é sendo misericordioso, um Deus bom, um Deus bondoso, misericordioso, mas ele mandou destruir uma cidade a fogo por causa da prostituição, porque aquilo lá se tornou abominável para ele. Eu imagino um Deus tão bondoso, tão misericordioso, chegar a mandar destruir uma cidade a fogo, morreu todo mundo queimado, criança, tudo que tinha lá, por causa da prostituição. Olha só como isso é tão sério diante de Deus. Lê lá a passagem de Sodoma e Gomorra. Não, o pessoal era tudo viciado em pornografia. Entendeu? Isso é considerado um dos piores pecados na Bíblia. Você pode ter certeza disso. Contando, acho que só o que vence desse pecado aí, porque não existe pecadinho nem pecadão, mas eu acho que só o que vence dele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois dele, abaixo dele. Isso é um pecado abominável para Jesus. Jesus não tolera isso. Ato sexual é feito para matrimônio. Se eu for lá, casou, tem seu esposo, tem sua esposa, é um ato até de louvor a Deus. Mas antes disso, pornografiazinha no celular, isso tudo é um pecado terrível. E às vezes a gente fala certas coisas, e às vezes o pessoal fica meio assim, poxa, a pastora fala cada coisa, irmão, mas não é isso não, alguém tem que falar.
Porque eu não sei também, eu vou falar igual o pastor Mota, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou julgando nem criticando, não. Mas eu também não sei o que está havendo com os pregadores, porque eu penso que os pregadores estão com medo de falar, aí o pessoal fica tudo no pecado. Você está entendendo? Eles ficam tudo no pecado, eles acham que está certo. Que é outra coisa que jovenzinhos, principalmente adultos, também tem adultos que faz isso, mas os jovenzinhos também tem que se ligar nisso aí. A masturbação também isso é pecado, tá? Isso também é pecado. Já falei já, qualquer tipo de ato sexual, esse tipo de coisa fora do casamento, não é para você mexer com isso, não. É buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, entendeu? Depois que você casar e você tem a sua intimidade com a sua mulher, com o seu marido. Você está entendendo como é que funciona? Sim ou não? Hã? Ah, mas é difícil. Que difícil, irmão. Difícil quando a gente não quer, tudo é difícil. A Bíblia diz uma coisa que é muito fácil de você entender. Maior o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Isso é uma coisa da sua carne, uma concupiscência da sua carne que você tem que vencer para agradar a Deus. No dia que você for casado, aí você vai ter sua intimidade com a sua esposa e com o seu marido, sim ou não? Mas enquanto não é, procura fazer outra coisa, irmão. Vai pensar na Bíblia, a Bíblia não diz, na minha lei medita de dia e de noite. Se você estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, não vai ter lugar para você, para ir para essas coisas em você. Aonde se está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para pecado, pessoal. As coisas do mundo. Agora, se a pessoa estiver vazia de Deus, aí sim. Você não ora a palavra, não ora, não luta contra o pecado, aceita aquilo ali. Isso atrapalha você de ser batizado com o Espírito Santo. Atrapalha muito. Eu sei o que eu estou falando, tá? Porque eu já orei por pessoas que o sonho da pessoa era ser batizada com o Espírito Santo e a pessoa veio me pedir ajuda porque era viciada em pornografia. Enquanto continuou com aquele vício, não foi batizado. A gente orando, jejuando, a pessoa foi liberta, Jesus batizou com o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus só estava esperando sair do pecado. Porque olha o nome do Espírito, Espírito, e Espírito não é imundo, né, gente? É santo, já tem um nome. Então você tem que fugir dessas coisas, pessoal. Pedir força a Deus. Aí é apostante que a pastora prega, os outros não pregam. Era para pregar. Não é que aqui está errado, não, entendeu? Acho que isso deveria pregar em tudo quanto é igreja. Porque aí o pessoal fica em pecado dentro da igreja, com o demônio no corpo dentro da igreja. Ah, mas não bebe, não fuma, mas está mexendo com pornografia, pessoal. Pecado, o diabo está ali. É um espírito babilônico aí. A pessoa está manifestada dentro da igreja. Viu aquele jovem que nós não estamos julgando ele, mas tu viu aquele jovem que foi batizado, fez declaração para a mãe, depois esfaqueou a mãe? Dentro da igreja? Hã? Não é um julgamento, não, é uma coisa óbvia. E por algum lugar o diabo entrou. Por onde que ele estava entrando? Porque o demônio, gente, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, tá? O demônio, ele não entra na sua vida se você tiver em santidade com Deus, não entra. O que é de Deus, o maligno, ele nem consegue tocar em você. Para ele entrar, tem que ter uma porta, tem que ter uma brecha. E qual é essa brecha? Hã? Por isso a gente tem que dizer, né? Não deixe lugar ao diabo. Então isso aí é pecado. O homem que vai lá ter relação com a mulher tem que ver um filminho antes, ou junto com a mulher, irmão, isso também é um pecado. A Bíblia diz que é bem-aventurado o leito sem mácula. Casal pode ter a intimidade deles ali, mas desde que seja um com o outro. O pensamento não é só o corpo do marido, não. O espírito, a mente dele, o coração dele tem que estar na esposa, e a esposa nele. Hã? Aí está lá com a esposa pensando na Bernadette. Está errado, isso é pecado. No seu coração, você já cometeu o adultério. A mesma coisa a mulher. Ah, estou com o Paulinho, estou pensando no Getúlio. Você está em pecado, irmão. Que pensamento é esse? Não é coisa de cristão, não. Hã? Você tem que estar ali de corpo e alma para a pessoa, para o seu esposo, para a sua esposa. Aí sim, aí tem casal que não acredita nisso.
mas eu vou fazer um estudo, vamos fazer um podcast sobre isso, Natasha. Vai arrebentar sobre casal, né? Ué, o que tem? O apóstolo Paulo não era casado, mas pregava sobre casamento, ué. Eu já fui casado, não posso falar. Ela está falando dela, que ela ainda não é casada. Mas ué, o Paulo não pregava sobre casamento? Ele não era casado. Jesus não pregava, Jesus não ensinava. Jesus não ensinava que os casais, não, pessoal. Jesus não pregava sobre casamento? Jesus já foi casado? Então pronto, é o Espírito Santo. Dá para fazer um podcast sobre isso. Tem casal que pensa que não. Ai, meu Deus, mas que vergonha. Mas se eu falar para você que Deus é cordão de 3 dobras, o marido, a esposa, e o marido, Jesus e a esposa, e vice-versa. Você contar no ato lá da intimidade, desde tem que ser dentro da palavra direitinho. Isso é um ato de louvor a Deus. Você sabia disso? Ai, pastora, que vergonha, mas Deus, o Espírito Santo, está tudo aprovando aquilo ali, na santidade. Agora você levou coisa de pornografia para o meio, mas você está afastando Jesus, é o diabo que está no meio. Daqui a pouco ele vai fazer uma arruaça no seu casamento, porque você abriu uma porta. Você está entendendo? Sim ou não? As coisas com Deus é certinho, pessoal. Acho que Jesus vai levar uns troços assim, uma lambrecagem dessa lá para o céu? Vamos supor, o casal está namorando lá, um exemplo. Maior pornografia no meio, Jesus vem na hora. E aí? Vocês acham que vocês vão? Esse que é o problema, pessoal. Lá no céu, tudo é santidade. E nós, pastor, mas a gente ainda não chegou lá no céu, tudo bem. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, porque nós já estamos sendo preparados para ir para o céu. Sim ou não? Jesus está moldando a gente, nós somos preparados, estamos sendo preparados para ir para o céu. Não somos perfeitos ainda e santos, que se nós fôssemos perfeitos, Jesus já tinha levado a gente, tinha arrebatado a gente lá igual o Enoque. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Pastor, o que é Cristo? Aperfeiçoados por Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus, porque Jesus não é a palavra. E Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui embaixo, isso aqui já é uma preparação para lá em cima. Então, a gente não pode viver uma vida suja, cheia de coisa errada, porque Jesus chega e de repente pega você despreparado, ou eu despreparado. A gente já tem que ir. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele está nos moldando, para a gente chegar à medida de varão perfeito, à estatura de Cristo. Glória a Deus. Então, isso já tem que começar esse ensinamento já desde aqui de baixo. Então, aquilo que Deus aprova, que a palavra de Deus aprova, a gente vai fazer. O que Deus não aprova, você pede força a Deus e pula fora daquilo ali. Porque todos nós queremos estar com Cristo na glória, sim ou não? Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, pessoal. A gente está aqui rindo, brincando, então vai voltar hoje. E se voltar hoje, como que a gente está? Se voltar numa hora que a pessoa está cheia de ódio, cheia de raiva, sei lá, a hora que você não está bem, e aí? Por isso que a gente tem que todo dia trabalhar o nosso coração com o Espírito Santo, Senhor, me ajuda a ver como que eu estou, se tem alguma coisa errada, me limpa. O Davi era assim, pessoal, o Davi só vivia, ele se preocupava com o coração dele, Senhor, expurga-me tu, Senhor, aqueles pecados que eu não vejo, tal. Entendeu? Não é que a gente vive no pecado, não, pessoal. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que a gente todo dia tem que se examinar um pouquinho, que às vezes a gente pensa um negocinho que não deve, fala uma coisinha que não deve. Nós não somos perfeitos, né? E aí, sujou, você vai lá, passa um paninho. É igual na tua casa, né? Você já fez faxina do mês, já fizeram faxina para você, mas aí sujou o móvel, tu tá vendo uma poeirinha lá, o que você faz? Passa uma franelinha,
Entendeu? Sujou um pouquinho, passar uma flanelinha aqui para limpar. Então a cozinha está limpinha, sujou um prato, o prato que você vai fazer? Dá uma lavadinha nesse prato aqui. Tem gente que às vezes deixa até para outro dia, mas vai lá e lava. Tu não vai deixar o mês inteiro o prato ali até a próxima faxina, sim ou não? Senão vai dar ruim, irmão. Mas se eu olhar lá, o negócio está sério. Sim ou não? Aí você vai lá e de vez em quando você dá uma lavadinha no prato que é para manter aquilo limpinho. Assim é o nosso coração. Jesus já lavou, nós já somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Fomos perdoados, fomos limpos, fomos purificados, sim. Não significa que o diabo vai tentar manchar o seu coração de vez em quando. Por isso você tem que ir lá e sempre dar uma olhadinha, ver como é que está, ora a Deus. Sim ou não? Então ele está falando aqui, vamos lá, pessoal. A gente estava onde mesmo? No 8, né? E ele está dizendo assim: não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia, 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram. E o que aconteceu, pessoal? Eles tentaram e pereceram pela serpente. Nós sabemos que a antiga serpente é o quê? Satanás. Eles morreram na mão do demônio. Mas por quê? Porque eles tentavam a Cristo. Deus usava Moisés para falar um mandamento, eles iam lá fazer outra coisa. Deus falava uma coisa, eles faziam outra coisa. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser aquela pessoa boa de ouvido. Deus está mandando eu amar meu inimigo? Então vou amar meu inimigo. Pastor, é fácil? Não, mas quem disse para você que é fácil? A palavra de Deus diz o seguinte: confiai por entrar na porta estreita, que larga é a porta que leva para a perdição. É mais fácil você amar seu inimigo ou odiar seu inimigo? Fala a verdade. Para a sua carne, para a minha carne, é mais fácil odiar. Odiar é bem mais fácil, mas não é isso que Jesus mandou, né? E pastor, mas é impossível a gente amar o inimigo. Pessoal, presta bem atenção, eu já dei esse exemplo aqui. Tem uma geladeira ali dentro, correto? Eu tenho a Yasmin, que é a minha caçulinha, ela tem 12 anos. Eu não ia pedir ela, minha Yasmin vai lá dentro, pega aquela geladeira e bota aqui para mim. Eu jamais vou fazer isso com ela. Por quê? Eu sei que ela não tem estrutura para ir ali dentro, pegar uma geladeira e botar aqui, pessoal, sozinha. Ela ia conseguir? Não, eu estou pedindo uma coisa impossível, minha filha. Entendeu? Então, Deus jamais ia deixar uma coisa na Bíblia que eu e você não fosse possível da gente fazer. Possível é, a gente tem que orar. Pedir força a Deus. Deus, eu sei que aquela pessoa me fez foi muito mal. E amar não significa você andar junto, colado, não. Às vezes aquela pessoa que tem um espírito que você não consegue andar perto dela. Mas amar é você também não deseja o mal. Você limpa seu coração, você perdoa, você ora pela pessoa. Se ela precisar de você, se tiver dentro das suas possibilidades, né? Porque às vezes tem pessoas que não é precisar não, tem pessoas que eventualmente precisam de uma ajuda, mas tem outras que se deixar, todo dia elas precisam de ajuda, você também não tem como ajudar. Mas se tiver dentro do seu se você orar, não guardar mágoa, não guardar rancor, precisa você andar colado com a pessoa, já que não dá, porque a luz não se dá com as trevas, mas pelo menos o seu coração está limpo. Você perdoou, você ora pela pessoa, você até pede a Deus, Deus, perdoa essa pessoa. Porque se ela fez um mal a você, você é um cristão, você é uma cristã. Ela pecou. Entendeu? Mas você vai deixar que ela vá para o inferno por causa disso. Não, irmão, Jesus mora em você. Entendeu? Ora pela pessoa, Senhor, perdoa essa pessoa. Não deixa ela morrer por causa de mim. Nem coadas não, que o Senhor venha despertar ela lá, venha abrir os olhos dela igual o Senhor fez com o meu. Esse é o papel do cristão, pessoal. Sim ou não? Entendeu? É o que Jesus falou, orai pelo que vos persegue. Se você não orar pelo que vos persegue, vai continuar te perseguindo. Porque aquilo é um espírito. A nossa luta não é carne e sangue, é o espírito que está ali usando aquela pessoa para te perseguir. Se você não orar por ela para ela ser liberta, que se ela for liberta, vai parar de te perseguir. Se você não orar por ela, o espírito vai continuar usando ela para te perseguir.
É um prejuízo para você mesmo. Então, ora pela pessoa, entrega na mão de Deus. Gente, quantas pessoas o demônio já usou para me perseguir, usou. Umas delas, graças a Deus, foram libertas, hoje são meus amigos. Entendeu? Outros, infelizmente, não por minha vontade, mas por meu desejo, nem aqui não está mais, morreu. Mas também, graças a Deus, não posso dizer que morreu com ódio da pessoa, nada disso. Enquanto viveu, eu tratei bem, ajudei às vezes que eu pude, eu tenho minha consciência limpa com Deus. Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. E ele diz: não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelo destruidor. E outra coisa que ele está falando, pessoal, presta bem atenção: não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo quê, pessoal? Pelo destruidor. Presta bem atenção: nunca seja uma pessoa que reclama muito da vida. Faz isso não, pessoal. Eu sei que às vezes, pastor, mas eu tenho motivo. Eu sei que às vezes a gente passa certas situações que dá aquela tentação de você reclamar. Parece até que está dando tudo errado. A Bíblia fala sobre o dia mau. Você já ouviu falar sobre o dia mau? E existe isso na Bíblia, lá no livro de Efésios. O dia mau, que é um dia que parece que está dando tudo errado para você. Você, gente, desde quando eu acordei da cama, está amarrada em nome de Jesus. Mas que nada deu certo para mim. É o dia que mais o demônio tenta você, para você murmurar da vida, para você reclamar da vida. Jesus, ele disse assim: tudo dai graça. Ah, pastora, hoje eu estou meio chateado que eu comi arroz com feijão, comi arroz com ovo. Não, tudo dai graça. Amanhã eu venho. Se você aprender a dar graça no pouco, né, e ser fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Deu graça hoje, amanhã vem um franguinho. Ai, glória a Deus. E tem gente que reclama: Deus que me perdoe frango, faz isso não, irmão. Dá graça pelo frango, aí depois vem um bifezinho, vai melhorando. Lembra o que Jesus fez na multiplicação dos pães? Tinha quanto, Natasha? 5 pães e 2 peixinhos, né? E era uma multidão de quase 5.000 pessoas. E Jesus podia ter olhado: poxa, meu Deus, que me perdoe, que miséria, como é que eu vou alimentar esse povo com isso aqui, ó? Não, o que Jesus fez? Pegou aquilo ali, olhou para o céu e deu graças. E quando ele deu graça, ele foi grato pelo pouco que tinha, aquilo ali multiplicou, pessoal. Quando você é grato pelo pouquinho que Deus põe na sua mão, vai multiplicar. Agora a pessoa que só vive reclamando da vida, as coisas pioram, repara só. Você começa a reclamar, aí que dá tudo errado mesmo. Por quê? Eles pereceram pelo destruidor. É um espírito, não tem um espírito devorador, que a Bíblia diz que entra na vida da pessoa, lá mexe na prosperidade da pessoa. Esse aqui é um espírito destruidor, que entra, destrói a fé da pessoa, destrói a prosperidade da pessoa, e sai destruindo. Mas por quê? Porque ela murmura, ela reclama. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: o meu justo viverá de quê? Da fé. Então tem dia que tá bom demais, tem dia que tá mais ou menos, tem dia que nem tá, e a gente vamos dando graça, vamos orando, que vai melhorando. Glória a Deus. Em tudo dai graça. Ah, mas eu tô cansada de andar a pé, eu não tenho carro. Mas graças a Deus você tem perna, pessoal. E a pessoa que nem perna não tem para andar? Aí a pessoa reclama: Deus que me perdoe, eu andei a pé o dia todo. Mas você não andou, você tem perna. Se você não tivesse dentro de casa, precisando de alguém para te levar no banheiro, precisando de alguém para comprar um pão para você na padaria, porque você não anda, e aí? Deus que me perdoe comer essa porcaria. Graças a Deus você pode comer. Tem gente aí que está cheio de dinheiro, a geladeira está cheia, mas não pode comer nada, não tem saúde. O médico já cortou tudo, ficou 2 folhas de alface, um pedacinho de cenoura, e olha lá. A pessoa não pode tomar um sorvete, a pessoa não pode comer nada, e aí? Por isso que ele está falando: não murmureis. Tem gente aí morando, gente, na rua, comendo comida. Já conheci uma família que comia comida do lixão. Pastor, que lixão? Esses vazadores, não tem esse carro do Gari, que eles passam coletando lixo?
Aí esses lixos aí da rua, vai tudo para ali. Aí de lá eles levam para um lugar chamado vazador, que é onde eles despejam esse lixo lá. E tinha uma família que eles moravam ali dentro do vazador. E esses lixos aí que eles levam, eles ficavam vasculhando lá e catavam comida, pão dali. Gente, você já viu? Eu já sei, porque o meu marido trabalhava, ele não trabalhava de gareiro, ele trabalhava consertando esses caminhões, porque ele, quando ele estava vivo, ele era lanterneiro de caminhão. Aquilo ali tem uma água, que eu já fui à oficina, já vi ele, tem uma água preta que sai dali daquele lixo, cheio de tapuru. Aquilo ali é um fedor terrível. Eles têm que lavar, dar jato naquilo ali, os lanterneiros trabalhar ali, porque era um fedor horrível. E ali vai tudo ali no meio, você já vê esses lixos? Vai estar com bicho morto, tem gente que joga bicho morto, e as famílias catavam comida dali, gente. Com criança e tudo. Agora eu vou te falar, a gente tem motivo de reclamar? Não tem não, você vai chegar na sua casa, tem seu cafezinho, tem seu pãozinho lá para você comer, você tem que dar graça. Por isso que Deus fica triste quando a pessoa reclama. Ah, que porcaria de frio é esse? Frio todo dia, é a pessoa que está vivendo na rua. Você tem um casaco, você tem uma cama para dormir, e a pessoa que está na rua dorme. Tu viu o testemunho da Ângela que ela contou aqui? Ela disse que tinha que dormir com o olho fechado ou aberto, porque o medo de morrer também, chegar alguém ali te chutar, entendeu? É triste, né? Uma friagem dessa. Então, pessoal, tudo dá graça. Graças a Deus sua família está bem, está com saúde, não está aí igual aquela... é a Cida não está aqui não. Aquela família que ela falou que o menininho teve um tumor, né? A gente orando, acho que foi na garganta, né? Aí o menino foi curado, agora o irmãozinho com tumor. Sei nem se é uma criança também, Rosa? Esse tem 8 anos. Oi, sabe o nome dele, não? Eu acho que é o Davi lá que tem o nome dele. Depois você vê lá que eu pedi a Cida até para pegar para a gente orar. Olha só, da mesma família, a mãe dessa criança não deve estar triste numa situação dessa? Então a gente não está passando por isso. Tem ninguém da nossa família hospitalizado, tem ninguém preso. Então, lutas, né? Todos nós temos, mas nós somos mais que vencedores. O negócio é orar e confiar em Deus. É como o nosso pastor lá fala, a gente tem obstáculos, não é problema. O problema é quando você não tem um braço. O problema é quando você perdeu lá uma pessoa que você ama. Sim ou não? Lá em casa eu tenho a mania de falar isso, tá? Perdeu a caneta e quando alguém ameaça reclamar, gente, não foi o braço, não foi uma perna. Então, caneta a gente acha, mas já compra outro. Tem mania de falar isso lá, para não murmurar. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E estão escritos para quê, pessoal? Para aviso nosso, que é para a gente não cometer os mesmos erros. Glória a Deus. É para a gente não ir por esse lado. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aí olha o conselho de Deus, pessoal, olha o conselho do Espírito Santo, ó. Aquele, pois, que cuida estar de pé, é para você olhar para quê? Para que não caia. Você está de pé, cuidado se não cair nas tentações. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ser tentados. Tentado a ficar com raiva de alguém, tentado a julgar alguém, sei lá, alguma coisa, pessoal, tentado a reclamar da vida, alguma coisa. Aí ele está falando assim, ó, cuide para que não caia. Não veio tentação sobre vós, senão, pessoal, humana. Mas fiel é Deus que não os deixará tentar acima da vossa força. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O demônio, ele sempre vai usar alguém. Ele é um espírito que não tem corpo. Se ele não tem corpo, como é que ele vai tentar me atingir? Como é que ele vai tentar atingir você? Ele vai tentar usar alguém. A nossa luta não é carne e sangue. Aí ele tenta usar uma pessoa para falar mal de você, tenta usar alguém para, sei lá, com ingratidão, fazer fofoca com o seu nome, te olhar com cara de nojo, alguma coisa assim.
O negócio dele é mexer com você, ele vai tentar usar alguém. Por isso que ele está falando, não vem tentação, senão uma. Mas fiel ao Senhor, que não vos deixará tentar acima das vossas forças. Antes, junto com a tentação, ele vai mandar o escape. Tu sabe que escape é esse? Esse escape é a palavra de Deus. Aí ele já está tentando te fazer você odiar, ó. Amai o vosso inimigo, limpa seu coração, só ora, deixa para lá. Vai orar pela pessoa. Não, mas é o Bernardinho que não vale nada, aí vai vir a palavra. Nossa luta não é carne e sangue, é contra os principados, contra as potestades. Amarra esse espírito aí, manda soltar lá o fulano que sai. Glória a Deus, usa o poder e a autoridade de Deus. Ele manda o escape é a palavra, pessoal. Você não cair naquela armadilha. Sim ou não? Aí vem aquela voz, não discute, não bate boca, vai para casa, vai orar, repreende. Você vai discutir, vai bater boca, é pior. Porque aquilo é um espírito, não vai entender você, vai ficar ali teimando com você, até você cair em tentação também. Entendeu? Aí pronto. Aí ele está falando aqui, ó, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará o escape, para que possais suportar. Glória a Deus. E isso é um aviso de Deus. Não murmurar, prestar atenção direitinho na palavra. Como eu falei aqui um tempinho antes, né? As suas dificuldades, seus problemas, vai até Deus. Não tenta você resolver seu super-herói, que é igual aquele bichinho, como é que é o nome? Que carrega a casa nas costas. Oi? Caracol. Não tenta ser igual o caracol, carregando os problemas tudo nas tuas costas sozinho, não. Leva a sua situação a Deus. A Bíblia diz, lança sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então você tem que pegar esse problema, o seu marido, seu filho, sua tia, sua avó, sei lá, sua prosperidade, sua saúde, aquele problema que está esquentando a tua cabeça, entrega isso ao Senhor. Pastora, como que eu vou entregar? Em oração. E qual é o próximo passo? Confia nele e ele fará. Não é você que vai fazer, é ele que vai fazer. Glória a Deus, amém? Então, pessoal, vamos aplaudir o Senhor, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. E, pessoal, deixa eu dar um lembretezinho rapidinho aqui, que eu esqueci. Ficou confirmado, tá? Dia 20, né, Natália? Dia 20 do mês que vem, de setembro, está confirmado aqui o culto de mulheres, tá? Quem vai pregar aqui vai ser a pastora Carmen. Ela não gosta de chamar de pastora não, mas ela é pastora, ela é preletora, ela prega em tudo qualquer lugar. Então a irmã Carmen, é ela que vai pregar. Pessoal, guarda essa data, dia 20 de setembro, 6 horas, vai cair no sábado, 6 horas da tarde. E eu estou pedindo às irmãs que for vir, que convide uma outra irmã. Cada uma de vocês traz uma irmãzinha, como uma oferta ao Senhor para vir ouvir a palavra. Glória a Deus, porque não tem uma oferta mais agradável a Deus do que uma alma, uma vida. Amém? Glória a Deus. Então, pedimos também, se quem puder trazer, quem não puder, não tem problema, pessoal, tá? Não vou só por causa disso que eu não tenho que levar, irmão. Você está pensando errado. O mais importante é a sua presença. Quem puder trazer, trazer um cafezinho, trazer um leite, trazer um bolo, para a gente fazer um lanchinho depois da ministração da palavra. Glória a Deus. E a irmã Carla, ela vai trazer a pregação da noite. O tema vai ser Mulheres e suas oportunidades. Por falar em mulheres e sua oportunidade, a irmã Carmen vai trazer oportunidade, vai trazer a palavra, mas você também vai ter uma oportunidade de contar o seu testemunho, dar uma palavra, contar um louvor, então já vai se preparando. Glória a Deus, amém? E os cultos de varões aí, ó, irmão Ronaldo vai dirigir o culto de varão aí, irmão. Depois do culto de mulher, vamos começar a orar aí para ter um culto de varão. Glória a Deus, amém? Ué, não pode ter mulher pregando no culto de varão. Quem tem que pregar é o quê, irmão Anderson? É um homem, né? Ué, não, tem que
Esse é o homem. E glória a Deus. Gente, vamos orar então. Pega o cálice da saúde. Glória a Deus. Pega o seu cálice da saúde. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, ficar com esse conselho de Deus. E graças a Deus por isso. Chegando também aí a Santa Ceia. E glória a Deus. E aí, Guigui Evangelista? Vamos fechar os nossos olhos? Todo mundo já pegou aí, pessoal? Fecha os olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh, Espírito Santo de Deus, como nós agradecemos o Senhor pelos seus ensinamentos, ó Pai. Oh, nós sabemos, ó Pai, que a sua palavra é vida, é um alimento para o nosso espírito, Deus. E nós precisamos do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, somos dependentes, ó Pai, do seu conselho, da sua direção. E eu oro junto com cada pessoa que está orando comigo, os que estão aqui no Face. E todos esses, ó Pai, que precisam de um milagre. Precisa, Deus, de uma transformação no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Ó Pai, ajuda essa pessoa agora. Oh, Espírito Santo de Deus, ouve a oração dessa pessoa agora. Eu estou concordando, ó Pai, com a oração dessa pessoa. E Deus, eu, em nome de Jesus, eu estou pedindo, Senhor, que assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor venha transformar esse suco da uva em um remédio, mas um remédio poderosíssimo, que cura todo tipo de doença, todo tipo de mal. Não é só físico, não. É na alma, no espírito, todo mal. Saia da vida dessas pessoas agora. Eles vão tomar, Pai, e vão ser curados. E eu, como ministra do seu altar, estou amarrando e paralisando todo espírito maligno. E exigindo que saia agora do casamento dessa pessoa, que saia agora da família, que saia da casa, que saia da saúde, que saia da prosperidade, saia dos filhos, vai embora. Em nome de Jesus, não volta mais. Oh, Deus Todo-Poderoso, agora eu peço, Senhor, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar, e o Senhor cubra todos eles com o teu manto sagrado, e leve em paz no nome de Jesus. E vocês digam assim seja, pessoal. E graças a Deus. Pessoal, pode tomar o cálice. Vocês estão aqui. Os que estão em casa aí, pessoal, se quiser beber, botar a sua água aí. Minha mãe está mandando um abraço aí para todos os aquarianos dela. E glória a Deus. E é isso, pessoal, tá? Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos aí. Vamos na paz do Senhor. Quem quiser falar comigo, vou estar aqui na frente. E glória a Deus. Amém. E Deus abençoe, pessoal, todo o pessoal aí do Face e do YouTube, né? Que as nossas pregações. Deus abençoe. Eu mandei mensagem para Carla. E eu ia te perguntar mesmo. Sabia como é que ela está? Eu pensei em te perguntar hoje como é que ela está. Natasha, não está comigo não. Aí eu mando mensagem para você. Tá bom, mas você me passa a notícia. Deus abençoe todo o pessoal do Face e do YouTube aí, tá? Minha mãe, Deus abençoe, a paz, tá? Eu também amo a senhora aí. E também Sheila, Deus abençoe aí, Sheila Braz, Deus abençoe sua vida aí, minha amada, tá? Em nome de Jesus, vamos na paz. E aí, Guigui?